Nós seguimos com a nossa série, cujo título é Firmes na Luz, a Verdade e o Amor em Tempos de Engano. Esta série é toda baseada na primeira carta de João. E nós temos trazido aqui aos domingos pela manhã algumas reflexões sobre pontos centrais da primeira carta de João, organizados tematicamente, mas ao longo da semana nós temos estudado todos os parágrafos da primeira carta de João, os 5 capítulos inteiros, por meio das devocionais que você acessa pelo nosso aplicativo ou pelo aplicativo onde você costuma ouvir podcast. Hoje nós vamos fazer a leitura de apenas 3 versículos que dão base à nossa reflexão e se encontram em 1 João capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. 1 João capítulo 3, de 1 ao 3. Nós vamos fazer a leitura do texto todo e depois a gente vai voltando às partes dele para pensarmos juntos sobre o significado dessas palavras. Podemos ler? 1 João 3, de 1 a 3, encontramos o seguinte: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu ensino que ela nos traz, principalmente neste trecho da Tua palavra que lemos, o consolo, Senhor, que ela nos garante, uma vez que o Teu amor sobre nós significa que somos Teus filhos. Nós queríamos pensar e aprofundar, Senhor, o entendimento sobre o que isso significa e o impacto que isso traz à construção da nossa vida, da nossa identidade, do nosso coração e da nossa conduta. Pedimos, Senhor, a bênção do Teu Espírito para que esse texto seja entendido por todos nós. Saiamos daqui, Senhor, tanto desafiados quanto encorajados pelo Teu Espírito, a vivermos isto que a Tua palavra propõe para nós. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Gostaria de fazer 3 considerações sobre esses 3 versículos que nós lemos aqui. A primeira delas é a parte inicial deste versículo 1. Então, 1 João 3, 1, parte A, em que João escreveu assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. João é conhecido como o teólogo do amor. É alguém que escreveu com bastante profundidade sobre Cristo e a sua obra, a partir do pensamento, da perspectiva do amor. O que isso significa olhando para o Novo Testamento? O apóstolo Paulo é alguém que escreveu bastante sobre a graça, ou seja, ele tem uma teologia que está orbitando o seu conceito de graça, aquilo que ele ensinou sobre o caráter de Deus, que é graça, a manifestação da graça desse Deus ao salvar pecadores por meio de um sacrifício, ou seja, a sua doação, e ali nós temos acesso a essa grandiosa salvação que Deus concedeu a nós em Cristo Jesus, e isso é um ato da graça de Deus. Isso não tem absolutamente nada a ver com os nossos esforços, os nossos méritos, mas tem exclusivamente a ver com aquilo que Deus fez por nós, de modo que a salvação por nós não pode ser conquistada, a salvação por nós pode apenas ser recebida como uma dádiva, como um presente. João, por sua vez, a sua teologia orbita o amor, que engloba este conceito de graça, mas ele consegue explorar mais as relações que estão envolvidas quando ele fala nesse amor. Quando ele nos fala sobre Deus como amor, ele está nos mostrando que o amor com que ele nos amou é algo que lhe é natural. Ou seja, quando ele nos ama, ele expressa a si mesmo. Ele ama porque amor é o que ele é, e ele não tem como agir de forma diferente, separada daquilo que ele é. Ao nos amar, Ele expressa esse amor. E quando nós recebemos esse amor do Pai, nós estamos recebendo o próprio Deus.
nós estamos também conhecendo a natureza, o caráter deste Deus que tanto nos amou. E isso leva João a pensar todas as demais relações, a partir da lógica do amor, o amor de uns pelos outros, o amor pelo qual nós amamos os nossos irmãos e temos neste amor a medida, o indicador da qualidade do nosso amor para com Deus. Tanto o entendimento do amor recebido por nós da parte de Deus, como também o amor que temos dedicado a Deus. Isso é medido sempre nas nossas relações, o amor de uns pelos outros. Então estas são temáticas e aprofundamentos que João vai fazendo em toda a sua carta pela perspectiva do amor. Só que quando ele chega neste versículo, primeiro, na primeira parte do versículo 1 do capítulo 3 da primeira carta, ele está tentando mostrar para a gente o impacto real e este impacto permanente que este amor tem sobre a vida daquele que foi amado por Deus. Ou seja, eu entendi que eu fui amado por Deus, mas o que eu faço com isso? Como eu penso a minha vida a partir do fato de que Deus me amou? Como eu me entendo, uma vez que eu entendi que fui amado por Deus, o que muda na minha vida, o que muda na nossa história? O que João quer responder é exatamente isso. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. E quando ele vai explicar o que nós precisamos ver, o que é que nós precisamos contemplar, em um determinado momento da carta, no capítulo 4, ele vai falar da obra de Cristo. Olha, nisso consiste o amor. Deus enviou Jesus Cristo como sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Mas neste ponto, ele quer que a gente visualize algo primeiro. Você entende, vendo com os seus próprios olhos, a grandiosidade do amor do Pai, no fato de que agora você e eu, que estamos em Cristo, que cremos em Cristo Jesus, podemos chamar Deus de Pai, porque este Deus nos chama de seus filhos. E essa é a mudança radical, quando este amor nos abraça, quando este amor nos envolve, quando este amor nos dá uma nova morada, quando nós agora podemos habitar o amor de Deus e neste amor permanecer. Nós podemos pensar-nos como filhos de Deus. E esse é um ponto essencial, porque este amor nos torna seus filhos. Este amor nos converte em filhos reais de Deus, adotados por este Deus em Cristo Jesus. Por que isso é importante e por que é importante pensar biblicamente sobre o significado deste amor e a filiação divina que este amor concede a nós? Porque eu nasci numa igreja evangélica, eu nasci em lar cristão. Eu transito em igrejas desde o início do meu ministério propriamente dito, há 22 anos atrás. Eu tenho pregado em todos os tipos de denominações. E eu posso dizer o seguinte para vocês: eu já ouvi verdadeiras atrocidades em torno dessa palavra, ou dessa frase, eu sou um filho de Deus. Quando uma pessoa fala, eu sou um filho de Deus, isso pode significar as mais diversas coisas na cabeça dessa pessoa. E para nós, gente, ideias têm consequências. Ideias que são plantadas numa cabeça, ideias que são desenvolvidas por uma mentalidade, elas trarão consequências para esta vida, para esta história, para a conduta, para os desejos do coração, para a forma de pensar os outros e assim por diante. Eu já ouvi gente dizendo o seguinte: eu sou um filho de Deus e porque eu sou filho de Deus eu estou nesse mundo para vencer. E quando ela fala eu estou nesse mundo para vencer, ela quer dizer que ela vai realizar todos os sonhos do coração dela. Ela usa a frase eu sou um filho de Deus para fazer aquilo que João manda não fazer: não ame o mundo e tudo que nele há. A cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a ostentação dos bens. Então a pessoa usa a frase eu sou um filho de Deus para conquistar aquilo que a própria palavra de Deus está dizendo: não ame essas coisas, não vá por esse caminho. Esse não é um caminho de um filho de Deus. Esse não é o caminho de alguém que foi amado e está sendo aperfeiçoado por esse amor.
Eu já ouvi gente falar, eu sou um filho de Deus, e porque eu sou um filho de Deus, os ímpios é quem devem servir a gente, os ímpios é quem estão ao nosso serviço, porque nós é quem temos as prerrogativas, nós é quem estamos numa posição de liderança nesse mundo, então a gente está aqui para ser servido mesmo e usufruir de todas essas coisas. Essa não é a mentalidade de um filho de Deus. E essas coisas, gente, de uma forma muito sutil, vão se implantando na cabeça das pessoas, e as pessoas acabam vivendo a partir dessas lógicas, acabam desenvolvendo as suas vidas, histórias, compreensão de si próprio, criam as suas fantasias, se relacionam uns com os outros, a partir de uma frase correta, mas que carrega um sentido completamente equivocado. A frase correta é que somos filhos de Deus, e esta é a grande expressão visível deste amor de Deus por nós, nós sermos chamados os seus filhos. Mas precisamos entender o que a palavra de Deus traz no que diz respeito tanto aos direitos de um filho de Deus, quanto às responsabilidades de um filho de Deus vivendo nessa história. E isso aqui traz, em primeiro lugar, talvez um passo inicial que nos toca na individualidade, que é como este amor nos alcança na nossa história particular. Eu queria nesse momento não pensar no amor destinado a nós e nós como filhos de Deus, mas eu gostaria que você pensasse na sua história. Este amor alcançando você, a sua individualidade, as suas memórias, os seus traumas, a sua compreensão sobre a vida. Por que isso? Este amor que se revela é o próprio Deus. Deus é amor. É com este amor que fomos amados. E é este amor e nenhum outro que nos torna filhos de Deus. Isso significa que este amor que nos torna filhos de Deus é o amor do próprio Deus, e por isso é um amor perfeito. É um amor em que não há falhas. É o amor em sua absoluta perfeição e plenitude. É com este amor que fomos amados, e por este amor somos chamados filhos de Deus, e podemos chamar Deus de Pai. Isso, de uma certa forma, quando recebemos esse amor, entendemos esse amor e começamos a construir a nossa história conscientes de que agora somos filhos de Deus por causa desse amor, este amor precisa ir visitando com redenção as nossas experiências com os amores. É este amor que vai lá nos visitar em todas as formas em que experimentamos amor, mas de formas imperfeitas e não plenas. Pode ser que aqui entre nós existam aqueles para quem o amor dos nossos pais foi visto de uma forma como ele realmente é. O amor humano sempre será imperfeito. Então, enquanto pais, nós amaremos os nossos filhos, mas esse amor é imperfeito. Enquanto filhos, amaremos os nossos pais, mas esse amor será imperfeito, ele vai falhar. Enquanto pais, nós vamos falhar para com os nossos filhos, e enquanto os filhos, falharemos para com os nossos pais. Nós sabemos que o amor dos nossos pais é imperfeito, por mais que os nossos pais tenham feito o melhor, tudo que estava ao alcance deles, tenham agido com toda a compreensão que eles têm, dentro da limitação da imperfeição do amor humano. Pode ser que tenha sido essa história. Vivemos com pais que deram tudo de si, mas ainda assim, os seus amores foram imperfeitos. Pode ser que entre nós existam aqueles para quem o amor dos pais pode ter sido uma grande e traumática decepção. Esperavam que pais, como é de se esperar, nos amasse, e nos amasse de uma certa forma, nos amasse como pais amam seus filhos. Mas para muita gente, o amor paterno e materno acabou sendo uma grande depressão e fonte de traumas, fonte de dores, fonte de conflitos que a gente acaba carregando para a nossa história ao longo do tempo. Pode ser que entre nós existam pessoas para quem o amor dos pais pode ter sido algo nunca experimentado. Pode ser que entre nós existam pessoas que não sabem o que é serem amadas pelos seus pais, ou porque simplesmente não foram de fato amadas, ou porque foram vítimas do abandono, foram pessoas que perderam os seus pais muito cedo, ou coisa do tipo. Pode ser, são muitas possibilidades, para como cada um de nós experimentou, na particularidade das nossas histórias,
as imperfeições e a incompletude dos nossos amores. Mas quando nós olhamos para Deus, para qualquer que seja a situação, quanto à nossa experiência do amor materno e do amor paterno, nós precisamos olhar para Deus e descobrir o seguinte, e reconhecer o seguinte: nós temos um Pai que nos ama, e esse amor é perfeito, e esse amor é pleno. Aquele que chama Deus de Pai, conheceu o verdadeiro e pleno amor. Aquele que chama Deus de Pai é alguém que entende e que está vivendo para entender, está vivendo para assimilar a perfeição e a plenitude deste amor com que o Pai nos amou. Nós temos um Pai que nos ama, e nós, como cristãos, como filhos e filhas deste bom Deus, não podemos jamais nos esquecer disso. Dele recebemos um amor que é perfeito. Dele recebemos um amor que não decepciona, e dele recebemos um amor que jamais nos abandona. Um amor que sempre estará conosco, e este amor nos conduzirá até o dia final. Porque a verdade sobre o amor deste Pai é esta: Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Seres humanos costumam falar sobre o amor, e nós falamos sobre o amor desde a filosofia até a poesia. Nós falamos sobre o amor por meio das obras de arte, nós falamos sobre as nossas percepções, experiências, tanto da beleza do amor, quanto dos traumas envolvidos do amor, das mais diversas formas enquanto comunidade humana. Mas esta palavra nos traz um ponto bastante radical, uma afirmação bastante radical. Existe um único lugar, uma única relação, onde verdadeiramente se pode conhecer o que é o amor. É amando como Deus nos amou. Nós podemos falar qualquer coisa sobre as nossas experiências de amor, imperfeitos e incompletos enquanto seres humanos. Mas a verdade acerca do amor, a verdade plena, a verdade que dá conta de tudo o que se pode dizer, pensar e vivenciar enquanto amor, só se dá na relação com Deus. E esta é uma compreensão de que este amor recebido por Deus só é entendido de fato, não como um conceito, não como uma ideia a ser entendida, raciocinada, assimilada, mas a ser vivenciada. E na vivência desse amor de uns pelos outros é que conhecemos o que de fato é o amor. Nós não conhecemos o amor enquanto ele é uma ideia parando na nossa cabeça. Nós não conhecemos a plenitude perfeita do amor enquanto ele é meramente um conceito teológico das Escrituras e da teologia cristã. Só conhecemos verdadeiramente o amor quando nós colocamos os nossos pés no chão da vida e amamos os nossos irmãos da mesma forma como fomos amados por esse Deus. É um amor que só pode ser conhecido por meio da sua ação, por meio da sua prática. E com isso se forma a dupla essencial que João traz de conceitos totalmente práticos e vivenciais na sua carta, quando ele mostra a íntima relação que existe entre a verdade e o amor. No capítulo 1, verso 5, ele afirmou que Deus é luz. E ao afirmar que Deus é luz, ele está nos dizendo, ele está nos mostrando que é da natureza de Deus trazer as coisas à luz. É da natureza de Deus revelar-se. É da natureza de Deus manifestar, tornar manifesto aquilo que está oculto. É da sua natureza, portanto, trazer as coisas à luz. Ele trouxe a verdadeira vida à luz. Ele a manifestou entre nós, como o Bruno pregou para a gente na primeira pregação desta série, falando sobre os 4 versículos iniciais da carta. Este é aquele que manifesta, que revela. É aquele que torna visível as coisas que estão ocultas aos nossos olhos ou incompreensíveis para nós. Na ideia de luz está a ideia da revelação. É este quem revela a verdade. É nele e por meio da sua manifestação é que conhecemos a verdade. E a segunda afirmação é que Deus é amor, no texto de 1 João 4,8. Essa afirmação
essas duas afirmações, elas são muito significativas nessa pequena carta, porque raramente a Bíblia faz afirmações categóricas sobre Deus como essa. Deus é. É raro você encontrar essas coisas na Bíblia. Geralmente a Bíblia me fala sobre Deus por meio das suas ações, por meio do seu falar. A Bíblia tem um outro jeito de me apresentar algo sobre o caráter de Deus, sobre o ser de Deus, e que os teólogos, a partir da interpretação dessas narrativas, poesias, etc., organizam o pensamento e trazem um conceito, trazem uma definição. João, nesta pequena carta, traz duas. Deus é luz. E Deus é amor. Deus é aquele que manifesta a verdade, e andar com Deus é andar na verdade, é andar na luz, é não ter pacto com as trevas, é não ocultar nada às trevas, nem dos outros e nem de nós mesmos, e muito menos de Deus, porque é impossível esconder algo de Deus. Ele é a verdade que manifestará sempre a verdade. Portanto, filhos de Deus estão fechados com a verdade, estão compromissados com a verdade. Ao mesmo tempo, este Deus se manifesta como amor. Ele é amor, e por esta razão é que nós podemos conhecer o que há de mais essencial no caráter desse Deus. Ao revelar-se como amor, Ele mostra para nós quem nós somos, filhos de Deus, e como devemos viver e agir como filhos de Deus. Este é o impacto de uma compreensão correta da filiação divina. Quando nós nos entendemos como filhos de Deus, entendemos que nós temos uma jornada bastante específica diante de nós. Quando nós nos entendemos como filhos de Deus, já entendemos que estamos mortos para os nossos imperfeitos e incompletos amores. Quando nos entendemos como filhos de Deus, entendemos que temos um Pai que nos chama para caminhar em sua direção e em sua companhia, para sermos como Ele é. Um texto que reúne muito bem, está lá na segunda carta de João, e ele reúne estes dois conceitos que a gente trabalhou na nossa série. Na segunda carta de João, do verso 4 ao verso 6, lemos assim: Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade. Preste atenção, eles estão andando na verdade. Entenda que, por se tratar a verdade de Deus, por ser a verdade, não é o conceito da verdade da filosofia, não é o conceito de verdade da ciência, não é o conceito de verdade da historiografia, não é algo que se conhece apenas. Quando falamos de verdade, enquanto algo que Deus está trazendo de si para nós, nós estamos falando não apenas de um conhecimento para se ter. Esta verdade é uma vida para se viver. Então, o que alegra João? Que os filhos estão andando na verdade. Andar na Bíblia é uma metáfora para viver. Então, eles estão vivendo na verdade, conforme o mandamento que recebemos de quem? Do Pai. Preste atenção que a ideia do Pai e do Filho, da filiação, está aqui, presidindo todas as coisas. É a compreensão que amarra todos esses conceitos, que unifica todas essas ideias e faz com que todas essas coisas, o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa ética, o nosso conhecimento, a nossa verdade, o engano, o dever, todas essas coisas que estão ali fazendo parte da nossa vida enquanto discípulos de Jesus, estão sendo organizadas por esta compreensão de pai e de filho. E esta compreensão existe por causa da revelação desse amor. O texto segue: E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Portanto, o andar na verdade e o andar no amor. Aquele que conhece a verdade sobre Deus, aquele que conhece a verdade sobre a vida, aquele que conhece a verdade sobre si próprio, é esta pessoa que está buscando na revelação de Deus, nas Escrituras, o que é a verdade.
e entendendo que ele não conhece a verdade corretamente, enquanto ele não andar na verdade, enquanto ele não viver na verdade em absolutamente todos os aspectos da sua vida. A mesma lógica é a do amor. É esta pessoa que chama Deus de Pai, e porque chama Deus de Pai, está o tempo todo buscando compreender na Bíblia, nas Escrituras, na revelação, o que é esse amor. E a cada dia vai ampliando o seu conhecimento, a sua compreensão deste amor revelado de Deus, mas ela ainda não conhece plenamente o amor enquanto não vive no amor, enquanto não ama como foi amado, enquanto não anda no amor. Andarmos na verdade e andarmos no amor. É aqui o nosso lugar e é neste caminho que nós permanecemos. Por mais que sair desta verdade e flertar com as verdades do mundo seja algo sedutor para nós, por mais que os amores com seus prazeres imediatos e tudo que ele tem a nos oferecer seja também um poder sedutor para nós, mas nós permanecemos enquanto filhos caminhando nesta verdade e neste amor, não permitindo que nenhuma outra suposta verdade e nenhum outro amor, por mais atrativo e sedutor que seja, tenha o poder para nos seduzir e nos conduzir. Nós somos filhos deste Pai, e porque somos filhos deste Pai, é com este Pai e em direção a este Pai que nós estamos caminhando. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O mundo não nos entende, o mundo não entende os verdadeiros filhos de Deus. Deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui. O mundo entende os evangélicos. Ser evangélico, se dizer evangélico, não significa se dizer filho de Deus. Entenda isso. O mundo entende números, o mundo entende fenômenos sociológicos, o mundo entende essas coisas. Não necessariamente entende os filhos reais de Deus. Porque filhos de Deus, como a gente está vendo nesse texto, são aqueles que permanecem na verdade e permanecem nesse amor. Eles não usam verdades das Escrituras para realizar os desejos do próprio coração, segundo esse mundo. Isso é a coisa mais comum que tem no meio evangélico. Então, ser evangélico, ser crente, ser batista, ser presbiteriano, ser pentecostal, isso não significa ser um discípulo de Cristo Jesus. Isso não significa ser um filho real deste Deus. E 1 João é super clara com relação a isso, nos muitos testes autoavaliativos que ele propõe para nós, para a gente saber se de fato conhecemos a Deus, se de fato andamos na luz, se de fato andamos na verdade, se realmente amamos a Deus. Todos esses testes estão lá, e eles estão lá para avaliar como nós, enquanto discípulos, estamos na nossa jornada de fé. O mundo não entende os filhos de Deus, por que nós amamos como nós amamos? Porque temos essa predisposição ao perdão e à reconciliação? Porque temos tanta esperança em um mundo caótico? Por que nós nos relacionamos com as pessoas da forma como nós nos relacionamos? Por que nós pensamos como nós pensamos? Verdadeiros manifestos filhos de Deus são pessoas que são uma verdadeira interrogação para quem está no mundo e olha para como essas pessoas vivem. Por que que essa pessoa é tão ofendida e ela não revida? Por que essa pessoa perdoa dívidas? Por que essa pessoa leva as ofensas, carrega, não devolve na hora? Por que que essa pessoa tem tanta esperança, vive com um sorriso no rosto, apesar de tanta tribulação, apesar de tanto sofrimento? Verdadeiros filhos de Deus manifestam no seu modo de vida a sua verdade e o seu amor. E esse é um ponto de avaliação que todos nós precisamos carregar com a gente. Para o conhecimento da verdade, é preciso nós estarmos na verdade. E estar na verdade é estar no amor, conhecendo o amor. João vai falar que este amor está sendo aperfeiçoado em nós. É um amor que já nos alcançou, mas é um amor que está em desenvolvimento em nós. E isso nos leva a pensar o que João está mostrando para nós neste texto. Por exemplo, uma aplicação do desenvolvimento desse amor. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos.
O mesmo amor que recebemos de Cristo é o amor que nós devemos aos nossos irmãos. E o interessante nesse texto de 1 João é que é o seguinte: na série da Justiça Generosa a gente falou muito sobre o amor ao próximo. Não falamos? Várias vezes, né? Falamos sobre o amor ao próximo, por exemplo, da parábola do samaritano. É o amor por alguém que é completamente diferente, não é da mesma cultura, não é da mesma fé, nem nada, mas devemos amar o próximo, ponto. João está olhando especificamente para a comunidade dos santos. Ele não está falando do amor ao próximo, ele está falando de algo muito mais específico. O objeto do amor é o irmão de fé. Ou seja, como é que a gente vai conseguir amar o próximo, que é o de fora, diferente, de outra fé, de outra ética, de outra conduta, de outra visão de mundo, se nós não somos capazes de amar os nossos irmãos de fé, os irmãos com quem partilhamos o mesmo pensamento, a mesma visão de mundo, chamamos o mesmo Deus de Pai. Esse é o foco de João aqui, é o olhar pensando as nossas relações como círculos concêntricos. Ele está bem no centro dessas relações aqui. São esses irmãos, amar o irmão como Cristo nos amou. E é neste amar o irmão como Cristo nos amou que consiste a escola de aperfeiçoamento deste amor. Nós vamos aprendendo a amar como Cristo nos amou. Como, gente? Não é lendo livros sobre amor. É entendendo isso, e vivendo, e praticando, e andando nessa direção. Assim, em segundo lugar, esse texto nos mostra que o amor do Pai nos forma como os seus filhos. O verso 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Se você quiser corrigir isso aí no seu texto, isso aí no original é um verbo no futuro. Então diz respeito àquilo que seremos, aquilo que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Esse é um texto fantástico. Por quê? Pressupõe o seguinte: quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós vamos nos tornando semelhantes a Ele. Então, por que os evangelhos nos contam tudo o que contam sobre Jesus? É sem dúvida nenhuma para a gente ter consciência do plano de Deus se concretizando na história. O Messias veio, o governo de Deus chegou, o reino de Deus chegou. Esse Jesus nos mostra então que Ele é o cumprimento de todo o plano do Pai. Ótimo. Só que os evangelhos falam muito mais do que isso. Ele mostra Jesus respondendo a questões que são feitas a Ele, mostra Jesus ensinando, mostra Jesus se relacionando com as mais diferentes pessoas, mostra Jesus na sua conduta repetida, né? Por exemplo, estar à mesa com pecadores e publicanos. Você tem diversas coisas nos evangelhos que estão nos narrando muita coisa que a gente tem como saber sobre Jesus. E por meio deste texto, nós vamos criando, na verdade, porque a gente está baseado na revelação bíblica, nós vamos criando uma imagem que a gente tenha de Jesus. E não apenas a imagem física, mas uma imagem do seu caráter, uma imagem do seu ser, uma imagem de quem Ele é. Na medida em que vamos olhando para Cristo Jesus, o que acontece? Nós vamos nos tornando semelhantes a Ele. Até que um dia nós o veremos em toda a sua plenitude como Ele de fato é. E então seremos definitivamente semelhantes a Ele. Esse é o processo da construção do caráter de Cristo em nós que Paulo fala em Romanos capítulo 8. Esse é o propósito dele, que sejamos conformes à imagem do seu Filho. O propósito de Deus é que a imagem do seu Filho esteja refletida sobre nós e que a nossa jornada é olhar para Cristo, para que sejamos como Ele é. Daí a necessidade de olharmos para Cristo de fato e não para as nossas fantasias acerca do Cristo. E não para as deturpações e perversões da imagem do Cristo que a gente encontra em movimentos que são heréticos e que pela internet hoje, pelo amor de Deus, a gente tem acesso a essas coisas o tempo todo. É o olhar para a imagem de Cristo refletido nas Escrituras, mas manter aberta esta esperança de que temos um conhecimento de Deus, pelo que a gente pode ver, parcial, ainda não é pleno. Ainda não vemos todas as coisas, ainda não sabemos tudo, ainda não se manifestou o que a gente é e o que a gente será, ainda não se manifestou. Mas entenda uma coisa,
quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Por que seremos semelhantes a Ele? Porque veremos Ele como Ele é. Qual é o entendimento que preside essa ideia? A ideia é que se você vê Ele como Ele é, você vai se tornando semelhante a Ele. Qual que é o problema do nosso tempo e aonde muitos cristãos estão patinando na sua vida de fé? Eles estão contemplando e olhando demais para outras coisas que não Cristo. E quando eles olham demais para outras coisas e não Cristo, eles estão se tornando semelhante àquilo que eles contemplam, e não Cristo. Quando você olha demais para o ídolo que você cultiva na sua vida e na sua história, você se torna semelhante ao seu ídolo. Ele forma a imagem dele em você. Ele forma a visão de mundo dele em você. Ele forma a ética dele em você. Ele forma desejos e vontades dele em você. O nosso chamado é para olharmos para Cristo, para que sejamos como Ele é. Mantendo viva esta esperança, um dia veremos Cristo em sua plenitude. E eu acho isso bonito por causa do seguinte, o Caleb recentemente na pregação também falou sobre isso. Deus é invisível, Deus não pode ser visto. João diz isso no Evangelho, capítulo 1, versículo 18, que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Deus habita em luz inacessível, Deus não pode ser visto por seres humanos, nem nunca pôde, nem nunca poderá ser, e nem mesmo na eternidade e na glória. Você não vai ver Deus e eu não vou ver Deus. Quem a gente vai ver? Quem a gente vai ver? Aquele que é a imagem do seu Pai. E na face dele contemplamos a face do Pai. Por que a gente tem essa garantia? Porque Cristo olha para o seu Pai. E Cristo se tornou como o seu Pai é. Ele é a imagem do Deus invisível. Eu só faço aquilo que vejo o Pai fazer. Tudo isso, gente, que a Bíblia vai mostrando para nós, é essa compreensão de que nós podemos ter, de que a nossa referência na nossa jornada terrena é Cristo. Quanto melhor e mais você contemplar Cristo, mais semelhante você se tornará a Ele. Não tem outro caminho, a não ser contemplá-lo com tudo aquilo que a gente pode contemplar acerca dele, revelado nas Escrituras. E por fim, o amor do Pai nos dá esperança. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Que esperança, gente? A esperança de um dia vermos Cristo como Ele é. A esperança de um dia estarmos diante deste Cristo, que contemplamos com os recursos, com aquilo que Deus já trouxe à luz, contemplamos este Cristo aqui, que é o que a palavra de Deus nos revela sobre quem é Jesus. Ao longo da nossa jornada terrena, é este Cristo que nós temos contemplado, mas temos a esperança de que um dia o veremos com estes olhos. O veremos, o tocaremos, o ouviremos, andaremos com Ele, cearemos com Ele, seremos tocados por Ele, abraçados por Ele. É essa compreensão e esta esperança nutrida em nós, perceba isso, tem um efeito purificador. Interessante, porque a esperança na Bíblia nunca é um cruzar de braços para esperar ver o que vai acontecer. Esperança na Bíblia nunca tem essa ideia de expectativa. Eu espero que aconteça isso, tomara que aconteça do jeito que eu quero, né? Tomara que se concretize aquilo que eu gostaria que se concretizasse. Esperança na Bíblia nunca tem essa dimensão. Esperança na Bíblia sempre tem um correspondente prático, vivencial. Paulo, por exemplo, diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, e também em Romanos capítulo 5, versículos 4 e 5, ele fala que a perseverança está relacionada à esperança. Inclusive ele nos fala que a perseverança é um produto da esperança. Ou seja, aquele que tem a verdadeira esperança persevera. Aquele que tem a verdadeira esperança permanece no caminho apesar dos desafios, das dificuldades, das seduções, dos obstáculos, mas ele não arreda o pé daquele caminho, porque ele tem uma verdadeira esperança. Quanto mais visível, real, sólida for essa esperança, mais firmes nós estaremos nesse caminho. E o que a gente vai encontrando passo a passo nesse caminho em direção ao Cristo?
nós vamos encontrando a purificação da nossa vida. E vamos nos tornando puros como Ele é puro. Nós vamos nos tornando semelhantes a Ele. E é nisto que consiste a nossa esperança. Não em uma espera passiva, mas a espera ativa de quem está andando, quem está no caminho, quem está na jornada. E a cada dia está experimentando a desconstrução do nosso próprio eu, formado à imagem dos ídolos deste mundo, e experimentando a construção da imagem do Cristo em nós, formada porque nós estamos olhando para Cristo e estamos caminhando em direção a Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.